Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre a batalha que o ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, vai ter pela frente no Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar um spoiler, hein? Não é só esse caso aí da troca de acusações entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente fala deste assunto. Antes, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast tem um preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a conteúdos exclusivos, reportagens, colunas e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Eu nunca trato essas questões do ponto de vista pessoal. Né? Quando eu proferi as decisões contra o presidente Lula, assim como qualquer outro réu durante toda a minha carreira judiciária, isso sempre foi algo imparcial, objetivo, não tem um sentimento pessoal. Você que ouve aqui o 15 Minutos já sabe que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, abriu uma investigação para apurar as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre a tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal. Tanto Moro quanto Bolsonaro aparecem no rol de investigados. Mas essa não é a única batalha no Supremo, que envolve o nome do ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato. Vem mais por aí. Eu convidei aqui a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo em Brasília, para explicar o que o ex-ministro Moro deve enfrentar ainda pela frente no STF. Bom, Kelly, vamos lá então. O outro tema que deve voltar à tona agora no Supremo Tribunal Federal e que envolve o ex-ministro e ex-juiz Moro é a questão da suspeição do então juiz da Lava Jato, É aquele pedido da defesa do ex-presidente Lula. Relembra aí pra gente, Kelly, qual que é o histórico todo desse caso, hein? Olá, Márcio. Olá, todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo, 15 Minutos. Pois é, esse processo ele começou a ser julgado em 2018, Márcio, no final do ano, numa das últimas sessões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E ele foi interrompido por um pedido de vistas, que é aquele pedido para mais tempo para analisar o caso do ministro Gilmar Mendes. Até então, até agora, é o ministro Gilmar Mendes que está segurando o processo, por isso esse processo não terminou de ser julgado. Ele chegou a voltar à pauta na última sessão antes do recesso de julho do ano passado, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim não foi julgado. Naquela ocasião, Gilmar Mendes chegou o ex-presidente ainda estava preso, e o Gilmar Mendes chegou a sugerir que fosse concedido um habeas corpus preliminar aí para o ex-presidente Lula, enquanto esse caso ainda não tem conclusão, mas ele foi derrotado por 3-2 na turma, Então, ele segurou de volta o processo e, por enquanto, ainda não devolveu, mas volta e meia ele fala em devolver o processo, em retomar esse julgamento na segunda turma do Supremo. Eu estou propondo também ao colegiado que, enquanto não concluirmos o julgamento, que se conceda a liminar para assegurar a liberdade do paciente até o julgamento final. Pois é, e aí, claro que não tem como ter uma bola de cristal aqui para saber, mas será que pode ficar para depois da pandemia aí a colocação em pauta desse caso por parte do ministro Gilmar Mendes? A gente sabe alguma coisa em relação a essa previsão, Kelly? Ele falou recentemente, mais uma vez, em liberar esse processo para julgamento tão logo as sessões da segunda turma voltem a ser presenciais, A gente lembra que justamente por causa da pandemia, o Supremo tem se reunido nas turmas e às vezes também no plenário em sessões virtuais, onde os ministros não estão todos no mesmo espaço, E ele deu a entender que tão logo essas sessões voltem a ser presenciais, após a pandemia, ele pode pautar esse processo, pode liberar esse processo para julgamento na segunda turma. Mas, de novo, ele já falou isso várias vezes, isso até agora não se concretizou. Então, não dá para saber com certeza, pelo menos até que o julgamento esteja oficialmente na pauta. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel
para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Eu autorizei essa interceptação, tá? Ela tinha causa provável. A boa parte da interceptação, ninguém interceptou a presidente da República, na verdade ela que faz uma ligação ao telefone do ex-presidente, que nem era dele, era de um assessor dele, tá? Mas ele utilizava esse telefone, tá? E a interceptação era importante para coleta de provas naquele caso. Bom, falando um pouco sobre o mérito aí dessa questão, Kelly, quais foram as atitudes do então juiz Sérgio Moro, né, que embasam a argumentação por parte da defesa do ex-presidente Lula de que ele foi aí parcial no processo, hein? A defesa elencou aí 7 fatos, né, que, segundo os advogados, ajudam a explicar a falta de imparcialidade do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro na condução dos casos do Lula. Então, eu vou dizer mais ou menos bem rapidamente quais são eles. O primeiro é a condução coercitiva do ex-presidente, que não foi intimado previamente para depor, já naquele caso, inclusive, que acabou virando aí um julgamento no Supremo Tribunal Federal que proibiu as conduções coercitivas. Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que fosse eu que autorizou. Mas, senhor ex-presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa, achando que eu tinha dinheiro, doutor. Também a quebra do sigilo telefônico, inclusive de advogados do ex-presidente Lula. A divulgação ilegal dos áudios que foram frutos dessa interceptação, né, como aquele áudio que mostra uma conversa entre o Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, que na época tinha prerrogativa de foro no Supremo e, portanto, não poderia ter sido divulgado esse áudio pelo ex-juiz Sérgio Moro. Além disso, também a condenação imposta a Lula no caso do Tríplex do Guarujá, a atuação do ex-juiz Sérgio Moro para impedir que Lula fosse solto, quando o TRF4 concedeu um habeas corpus a ele em julho de 2018, aquele episódio do prende e solta Lula, que foi uma enxurrada de decisões judiciais, né? A gente lembra disso naquele dia. Também o fato do interrogatório do ex-presidente Lula no sítio de Atibaia ter sido adiado por causa das eleições, segundo a defesa, para impedir que o ex-presidente, que então era candidato à presidência da República, aparecesse publicamente. Além disso, também o levantamento do sigilo de parte da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci por parte de Moro, há uma semana das eleições, sem que ninguém tivesse pedido acesso a essas delações oficialmente no processo, e também o fato do Moro ter assumido o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, que era o principal adversário político do PT nas eleições de 2018. Esses são os principais argumentos que foram protocolados já em 2018, quando o processo começou a ser julgado no STF. Depois, a defesa do ex-presidente Lula ainda anexou parte das conversas interceptadas pelo Intercept, né, que foram divulgadas pelo Intercept Brasil, envolvendo aí o ex-ministro Sérgio Moro e membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Também foram anexadas essas conversas ao processo para mostrar, segundo a defesa, que o ex-juiz teria sido parcial. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Ô Kelly, se fosse aqui uma bolsa de apostas, hein? Quem que teria mais chance de ganhar e perder essa disputa Moro versus Lula no STF neste momento? Pois é, Márcio, olha só, é difícil de fazer essa previsão, né? Se a gente for levar em conta o histórico do ex-presidente no STF, ele teve uma vitória significativa, que foi quando os ministros, quase por unanimidade, impediram que ele fosse transferido para uma penitenciária, né? Ele também teve a liberdade aí possibilitada por uma decisão do Supremo, no caso da segunda instância, mas esse caso não era sobre Lula, e sim uma questão mais abstrata. Mas os ventos aí na segunda turma podem mudar nesse caso, e eu explico por quê. Lá em julho do ano passado, quando o ministro Gilmar Mendes sugeriu aquele habeas corpus, ele foi derrotado por 3-2, né? Mas o ministro Celso de Mello, que votou contra o habeas corpus, disse que essa não necessariamente seria a visão dele em relação ao mérito desse processo, né, de suspeição
do ex-juiz Sérgio Moro. E aí a gente tem a segunda turma dividida da seguinte forma: a gente tem o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, e a ministra Carmen Lúcia, de um lado, que geralmente votam a favor das teses da Lava Jato e já votaram nesse processo contra a suspeição de Moro. E a gente tem do outro lado o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, que geralmente votam contra as teses da Lava Jato. E aí seria, em tese, um empate, né, em 2-2, porque esses dois ministros tendem a votar a favor da suspeição do Moro. O empate já beneficia Lula, porque o empate sempre beneficia o réu quando o julgamento termina empatado. Mas o ministro Celso de Mello também deve votar se esse processo for julgado até novembro, né? Porque a gente lembra, o ministro Celso de Mello se aposenta em novembro desse ano, compulsoriamente, porque chega aos 75 anos de idade. Mas o ministro Celso de Mello, além de já ter dado essa indicação de que o voto no habeas corpus não é necessariamente o voto no mérito desse processo, ele também já considerou o Moro parcial em um julgamento em 2013, antes da Lava Jato começar, quando os ministros também da segunda turma analisavam se o ex-juiz tinha sido parcial no caso Banestado. E o ministro Celso de Mello entendeu que naquele momento ele tinha sim sido parcial. Então é um indicativo também de que o ministro Celso de Mello, se votar, pode votar a favor do ex-presidente Lula nesse caso. Se ele não votar, o empate também beneficia o ex-presidente. Pois é. Bom, vamos acompanhar então isso aí quando for colocado em pauta, né? Conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente, né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém. Ô, Kelly, claro que esse caso aí que a gente está lembrando, né, é a outra batalha, porque a batalha mais, digamos, recente, né, que vai envolver o ex-ministro e ex-juiz Moro no Supremo, é o caso que levou à saída dele do Ministério da Justiça, né? Pra gente colocar de uma forma bem simples, esse inquérito que teve autorização aí por parte do ministro Celso de Mello nos últimos dias, vai tentar descobrir quem mentiu, se mentiu Moro ou se mentiu Bolsonaro? É mais ou menos esse o caminho, de uma maneira, como eu disse, bem simples, Kelly? É isso mesmo, Márcio. A PGR pediu para investigar essa suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, né? E aí são vários crimes que podem ser imputados ao presidente, inclusive crimes comuns, né? E aí isso vai depender de uma autorização do Congresso, caso a PGR decida denunciá-lo no final dessa investigação, mas também podem ser imputados crimes ao ex-ministro Sérgio Moro, caso ele não consiga provar minimamente, né, essas denúncias que ele fez em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente pode ser chamado a depor nesse inquérito, e aí a gente vai saber, afinal, pelo menos em um nível um pouco maior de certeza, quem tem razão nessa história, se é o presidente que diz que nunca interferiu na Polícia Federal, ou se o ex-ministro que o acusa de fazer isso. Para a gente fechar, como é que vai funcionar esse processo, todo esse inquérito? O que a gente já sabe sobre o andamento disso, Kelly? Pois é, o andamento desse processo é um andamento de um processo comum no Supremo, né? Vai ter um inquérito da Polícia Federal, a Polícia Federal vai decidir se indicia ou não o presidente, o ministro, ou eventualmente os dois, inclusive. A partir do indiciamento, a PGR vai decidir se oferece uma denúncia contra o presidente ou contra o ex-ministro Sérgio Moro. Caso a PGR apresente uma denúncia contra o presidente da República, antes do Supremo decidir se aceita ou não essa denúncia, ele precisa de uma autorização do Congresso para que delibere sobre esse tema. E aí isso precisa do voto aí de 2/3 dos deputados na Câmara dos Deputados para aprovar o andamento dessa denúncia, dessa eventual denúncia da PGR. Com essa liberação por parte do Congresso, é que o Supremo vai decidir se torna ou não o presidente Jair Bolsonaro réu por eventuais crimes aí apontados pela Procuradoria-Geral da República. Se isso acontecer, o presidente pode ser afastado por até 180 dias, né, por 6 meses do cargo, enquanto o julgamento acontece no Supremo. Se ele for condenado, ele perde o cargo, inclusive, e também perde os direitos políticos. Se ele não for condenado, ele volta ao cargo normalmente. Só para lembrar, né? Mais ou menos, lógico que por motivos diferentes, aconteceu algo parecido no governo Michel Temer, né, quando a PGR denunciou o ex-presidente, mas aí no Congresso os
parlamentares acabaram não autorizando a sequência das investigações, né? Exato, Márcio. E aí vale lembrar também que, por exemplo, no caso do Michel Temer, foram 2 denúncias, né, feitas pela Procuradoria-Geral da República. As 2 foram barradas pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, mas isso não impediu que ele fosse alvo das denúncias depois, né? Sim. O Congresso não enterra a denúncia, ele só proíbe que seja durante o mandato essa denúncia vire uma ação penal, mas nada impede que depois de deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro não possa eventualmente ser responsabilizado se a PGR oferecer uma denúncia. E aí, não mais no Supremo. Aí o caso vai para a primeira instância. Pois é. Legal. Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta em Brasília. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Kelly Cadanos, naquele momento em que você ouviu o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro falando sobre as interceptações telefônicas do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, ele estava dando uma entrevista lá em 2019 para o programa Conversa com Bial, da TV Globo. É de lá que eu tirei aquele trecho, né, do áudio que você ouviu no episódio de hoje. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!